Minha filha me colocou em um asilo e foi para Balneário Camboriú com a sogra. Eu estava sentada na beira da cama, com uma mala pequena entre as pernas e um bilhete dobrado na mão. Mãe, vai ser melhor para você. Era isso. Uma frase escrita às pressas, sem assinatura, sem data, sem afeto. Na recepção, a moça de jaleco sorriu. Aqui é bem tranquilo, dona Amélia. A senhora vai se acostumar rápido. Eu sorri de volta, mas minhas mãos tremiam. A mala também. Lá fora, o carro da minha filha desaparecia na curva. Ela nem olhou para trás. Fazia calor. Um calor abafado que grudava na pele. E mesmo assim, eu me senti gelada por dentro. No refeitório, uma senhora me chamou de menina nova. Outra perguntou se eu gostava de novela. Uma terceira ofereceu balas de hortelã. Eu agradeci, mas meu estômago estava trancado. Eu ainda ouvia a voz da minha filha ecoando no carro. É só por uns dias, mãe. Você vai gostar. E eu preciso dessa viagem. Ela não disse, te amo. Não disse, cuida de você. Disse, me deseja sorte, tá? E foi embora com a nova sogra. Uma mulher que ela conheceu há menos de 1 ano. E eu? Eu fui colocada ali, como quem guarda um casaco que não usa mais, mas tem pena de jogar fora. Na janela do quarto, a vista era um muro bege. O silêncio do lugar me dava calafrios. Mas o pior ainda estava por vir. Porque naquela mesma noite, eu descobri algo que mudou tudo. E aí, eu não queria mais chorar. Eu queria desaparecer da vida dela, do mesmo jeito que ela fez comigo. Se histórias como essa tocam você de um jeito que ninguém entende, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Meu nome é Amélia, tenho 69 anos e até ontem eu jurava que sabia o que era amor incondicional. Fui mãe solteira numa época em que isso era quase uma vergonha pública. Marina nasceu quando eu tinha 22. O pai dela desapareceu no 3º mês de gravidez. Disse que ia comprar fraldas. Nunca mais voltou. Desde então, tudo o que fiz na vida foi por ela. Vendi brigadeiro na porta de escola, lavei roupa para fora, trabalhei em casa de família, de segunda a sábado, durante 28 anos. Marina nunca faltou nada. Ou melhor, nunca percebeu que faltava. Porque eu fazia mágica. Dobrava o dinheiro, espremia o tempo, disfarçava a dor. Ela cresceu ouvindo que eu era guerreira. Reclamava quando eu não podia ir nas reuniões da escola, mas adorava mostrar a lancheira cheia para os colegas. Nunca soube que eu deixava de almoçar para ela levar o suco favorito. Quando passou no vestibular, eu vendi minha aliança de ouro para pagar a matrícula. Quando terminou a faculdade, chorei escondida no banheiro. Orgulho demais e ninguém para dividir. Os anos passaram. Ela se casou. E depois se separou. Foi quando eu voltei para perto. Dei a entrada no novo apartamento usando meu nome, meu dinheiro e minha fé de que as coisas iam melhorar. Me mudei para um quartinho dos fundos. É só até eu me reerguer, mãe, ela disse. E eu acreditei. Sempre acreditei. Eu lavava, cozinhava, cuidava dos netos. Marina trabalhava muito, sempre ocupada, sempre cansada. Eu dizia te amo e recebia valeu, mãe. No fundo, eu achava normal. Era adulta, independente. Ela tinha a vida dela. Eu dizia para mim mesma que estava tudo bem, mas não estava. Eu me sentia uma sombra, uma presença útil, mas invisível. Como se minha existência só fosse notada quando alguma conta chegava ou quando o arroz acabava. E então veio a viagem. Balneário Camboriú com a nova sogra. E eu fui parar num asilo com flores artificiais na recepção e cheiro de desinfetante no ar. A funcionária perguntou se eu queria ajuda para desfazer a mala. Eu disse que não. Eu não estava ali para ficar. Pelo menos, não do jeito que ela pensava. Porque alguma coisa em mim estava começando a acordar. Uma parte esquecida, sufocada por anos de silêncio e obrigada, murmurados sem olhar nos olhos. Eu sempre fui a mulher que segurava tudo. Mas agora, quem me segurava? Eu não sabia mais quem eu era fora do papel de mãe, mas ia descobrir. No começo, eu só queria que ela olhasse para mim. Não com pena, não com pressa, com presença. Eu sonhava com coisas pequenas. Um almoço juntas num domingo qualquer. Um telefonema sem ser para pedir algo. Uma conversa onde ela não olhasse para o celular enquanto eu falava.
Durante muito tempo, eu achei que o meu maior desejo era ser útil. E talvez tenha sido. Porque ser útil me dava sentido, me dava lugar e, às vezes, me dava até um obrigada tímido. Mas com o tempo, ser útil virou sinônimo de ser descartável. Eu queria ser vista. Era só isso. Ser vista como alguém que pensa, que sente, que também precisa. Ser vista como mais do que a mãe que ajudou. Teve um dia bobo até, em que ela ganhou um prêmio no trabalho. Era uma conquista enorme e eu estava tão feliz por ela. Me vesti direitinho, coloquei até batom. Fui na premiação, sentei lá no fundo da plateia. Ela subiu ao palco, agradeceu ao chefe, ao ex-marido, à sogra da época. Mas não me citou, nem uma vez, nem um olhar. Quando voltou para casa, eu tentei não mostrar que aquilo me doeu. Falei da comida, das crianças, da chuva forte. Ela nem percebeu o silêncio dentro de mim. Aquele dia ficou preso aqui, entre o estômago e o coração, porque foi ali que comecei a entender que eu não fazia parte da vida dela. Eu era só o suporte, o cabide, o gancho, o fundo do palco. O desejo de ser reconhecida foi crescendo. Eu não queria aplausos, queria presença. Queria que, por um segundo, ela pensasse: minha mãe está aqui, isso importa. Eu via fotos dela nas redes sociais com a sogra nova. Elas brindando com vinho, fazendo unhas iguais, viajando para lugares que eu só conhecia de propaganda de fim de ano. Ela dizia: é a mãe do Marcelo, tão elegante, tão moderna. E eu continuava na cozinha, descascando legumes, lavando uniformes, ajudando com as lições dos meninos. Eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Não pela força que sempre admirei nela, mas pela sensibilidade que ela recusava em mim. Eu era simples, sim, mas não burra, não ingênua e não ausente. Ela dizia que eu não precisava de muito, que não era do meu perfil viajar, sair, ir a restaurantes, que eu ficava melhor em casa, como se eu fosse uma cadeira antiga que não combinava com a decoração nova. O tempo foi passando e meu desejo foi mudando. Eu não queria mais apenas reconhecimento. Eu queria voz. Queria dizer não sem medo. Queria ir embora sem culpa. Queria que ela, pela primeira vez na vida, soubesse como é ser deixada no silêncio. Porque é isso que ela fazia comigo, todos os dias. Me deixava no vácuo emocional. Me tratava como paisagem. Me usava como fundo confortável da própria vida. E o mais cruel é que eu deixava. Deixava porque achava que isso era amor. Deixava porque dizia para mim mesma que era o papel da mãe suportar tudo, que era melhor engolir do que discutir. Mas a verdade? A verdade é que meu desejo mais profundo nunca foi ser amada. Foi ser considerada, lembrada, ouvida. Ser chamada para a mesa quando o jantar era importante. Ser levada junto e não deixada num canto qualquer como presente demais. Então, quando ela disse que ia viajar com a sogra para Balneário Camboriú e me deixou num asilo com um bilhete genérico, eu não chorei, porque naquele momento meu desejo mudou de novo. Eu não queria mais reconhecimento, não queria carinho, não queria gratidão. Eu queria distância, queria me afastar do lugar onde fui diminuída até virar uma obrigação. Queria que ela, pela primeira vez, sentisse o vazio de não me ter por perto. Queria que o silêncio, que sempre foi meu castigo, agora virasse a ausência que ela não sabe lidar. Não era vingança, era justiça emocional. Porque quem vive ignorando o outro, um dia precisa saber como é não ser mais prioridade. E ali, sentada naquela cama de asilo, com cheiro de lavanda vencida e porta que rangia, eu fechei os olhos e imaginei outra vida. Uma em que eu não tivesse que pedir licença para existir. Uma vida onde o meu nome não fosse sinônimo de ajuda, mas de presença. E a única forma de viver essa vida era indo embora da dela. No segundo dia no asilo, uma das funcionárias deixou o celular desbloqueado no balcão da recepção. Eu estava ali esperando o horário do banho assistido, fingindo que lia uma revista antiga. Mas meus olhos foram atraídos pela tela do celular dela. Era o Instagram. E lá estava, minha filha sorrindo em frente a uma piscina de borda infinita. Na legenda, momento especial com a minha segunda mãe,
Ish, BC, amor de família. Segurei o encosto da cadeira com força. Senti o sangue subir pela nuca, como se meu corpo todo gritasse ao mesmo tempo. Segunda mãe, a mulher do Marcelo, a sogra elegante. Marina não estava em uma viagem rápida de trabalho, não estava cuidando da cabeça, não estava fazendo o melhor para mim. Ela estava vivendo, curtindo, brindando com outra mulher, enquanto me deixava entre senhores com Alzheimer e enfermeiras que me chamavam de querida, como se eu tivesse 100 anos. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Senti o estômago embrulhar, mas não chorei, não mais. O celular continuava ali, desbloqueado, mostrando mais fotos. Elas duas num restaurante caro, no deck de um iate, caminhando de mãos dadas por uma avenida iluminada. E eu, no quartinho com cama de madeira, ouvindo a companheira de quarto murmurar nomes que já não reconhecia. Ela me chamava de mãe toda hora. E, por ironia, aquilo doía mais do que qualquer grito. Voltei para o quarto sem dizer nada. Sentei na cama, abri minha bolsa, tirei o celular antigo, sem internet, e fiquei olhando para a tela apagada. Marina tinha me dado aquele aparelho dizendo: "Mãe, você não precisa de WhatsApp. Vai só te confundir." Naquele momento, eu entendi o que ela queria. Me isolar. Me manter no escuro. Como se fosse perigoso me conectar com o mundo. Mas ela esqueceu de um detalhe. Toda a parte financeira ainda estava no meu nome. Ela usava meus cartões. Morava no imóvel que eu havia financiado. A conta conjunta era administrada por ela, sim. Mas o titular era eu. Levantei. Fui até a recepção. Pedi para usar o computador comunitário. A atendente, simpática, disse que sim. Eu tremia, mas fingi firmeza. Digitei meu CPF, acessei o banco online. Estava tudo ali. A conta, os extratos, os gastos recentes. No último sábado, Marina havia feito uma compra de mais de R$ 4.000 em uma loja de grife. Assinei a revogação dos cartões adicionais. Bloqueei o acesso dela à conta conjunta. Mudei as senhas. Tudo isso em silêncio. Na tela, apareceu: alterações confirmadas com sucesso. Eu saí da sala com o coração acelerado. Era medo, sim, mas também era alívio. Naquela noite, recebi um bilhete da Marina, deixado com a recepcionista. "Te amo, mãe. Domingo a gente se vê." Era sexta. Ela nem se deu ao trabalho de ligar. Dobrei o papel e guardei na bolsa. No sábado, depois do almoço, pedi para sair. Disse que precisava buscar um medicamento. A cuidadora autorizou. Saí com uma sacolinha vazia e um objetivo. Fui direto à casa da Rosana, amiga de infância que eu não via há quase 20 anos, mas com quem ainda trocava cartões no Natal. Ela abriu a porta com um susto. "Amélia, eu preciso de um sofá e silêncio por uma noite. Amanhã eu sumo." Ela não perguntou nada, só me abraçou. Na manhã seguinte, fomos ao cartório. Eu pedi a segunda via da escritura do apartamento. Com o documento em mãos, fui à imobiliária. "Quero colocar esse imóvel à venda. Está no meu nome." "A senhora tem certeza?" "Tenho mais certeza disso do que tive de qualquer coisa nos últimos 30 anos. Assinei os papéis. Informei que a comunicação com os moradores deveria ser feita apenas quando a venda fosse oficializada. Depois, comprei uma passagem de ônibus. Destino? Balneário Camboriú. Não para encontrar a Marina, mas para me encontrar. No embarque, olhei pela última vez para o céu nublado de São Paulo. Senti o frio subir pelas pernas. Uma senhora do meu lado perguntou: "Primeira vez na cidade?" Olhei pela janela e respondi, com um sorriso discreto: "Primeira vez indo atrás de mim mesma." Se em algum momento dessa história você sentiu um nó na garganta, deixa um like e comenta aqui embaixo. Às vezes, só de ver que não estamos sozinhas, a dor já pesa menos. Escreve o que você carregou calada. Talvez sua história seja o que outra mulher precisa ler. "É só por uns dias, mãe." Ela disse com aquele tom doce demais para ser sincero. Na hora, eu não entendi. Estava cansada da semana. Era uma sexta-feira cinzenta. Chovia fino quando ela me chamou para conversar no carro. Disse que precisava conversar com calma. Aceitei. Entrei. O carro tinha cheiro de perfume caro e ar-condicionado forte. Ela ligou uma música instrumental que parecia de sala de espera. O silêncio entre nós era ensurdecedor. "Tô indo viajar com o Marcelo e a mãe dele.
A gente combinou isso faz tempo, ela disse enquanto digitava algo no celular. E você vai comigo? Perguntei tentando sorrir. Ela soltou um riso curto, quase impaciente. Claro que não, mãe. Imagina, é só nós três. Um tempo em família. Família. Eu olhei pela janela. A chuva desenhava linhas tortas no vidro. Ela parecia nervosa, tentando disfarçar. Mas, para você não ficar sozinha, encontrei um lugar ótimo. Calmo, bonito, com gente da sua idade. Você vai descansar. É tipo um spa. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Um spa? Perguntei, tentando entender. É, mãe. Um residencial para idosos. Não é asilo, tá? É diferente. Super moderno. Você vai amar. Ela dizia aquilo como quem vendia um produto. Como se estivesse fechando uma negociação. Como se eu fosse um móvel antigo e ela precisasse me despachar temporariamente. Eu me calei. Ela já tinha decidido. E eu volto domingo, completou, animada. Já deixei sua mala pronta. Só umas roupinhas leves, chinelo, seus remédios. Tudo organizado. Quando ela parou o carro em frente ao tal lugar, vi uma placa elegante. Residencial Boa Vida. Do lado de fora, parecia bonito. Jardins podados, uma fonte com peixinhos laranjas, recepcionista sorridente. Mas por dentro, eu sabia o que era aquilo. Era um asilo. Era o lugar onde se guarda o que não se quer mais, mas não tem coragem de descartar. Ela me entregou a mala. Era pequena. Coube entre meus joelhos. Não mais do que 3 trocas de roupa e uma escova de dentes. Aqui tem tudo o que você precisa, tá? Ela disse com a voz cada vez mais apressada. Me liga se precisar de alguma coisa. Deu um beijo na minha testa, frio, rápido, e voltou correndo para o carro. Nem olhou para trás. A recepcionista me chamou de Senhora Amélia. Pediu um documento, um formulário assinado. Por ela, claro. Estava tudo pronto, tudo combinado. Eu só precisava aceitar. Assinei com a mão trêmula. A moça sorriu. Disse que o quarto era acolhedor. Me levou até lá. Era um espaço limpo, simples. 2 camas, um armário minúsculo, cortinas bege. Um rádio antigo tocava bolero. Minha colega de quarto dormia de boca aberta. Um ronco suave preenchia o ambiente. Ela devia ter uns 80 anos. O cabelo ralo preso num coque torto. A fronha bordada com o nome Dona Lourdes. Coloquei a mala no canto. Sentei na cama e fiquei olhando a parede. Ali não tinha espelho. Tinha um crucifixo e uma prateleira com livros religiosos. Peguei um dos livros. Estava riscado. Substituí rapidamente por outro. Minhas mãos estavam frias, mas o peito queimava. Senti uma vergonha que não era minha. Uma vergonha imposta, enxertada, como se eu tivesse feito algo errado. Como se ser velha fosse um crime. Como se cansar fosse indigno. Pensei nos meus netos, nos dias em que cuidei deles gripados, nos banhos que dei, nas fraldas que troquei enquanto Marina trabalhava. Pensei no arroz com feijão fresquinho que fazia todo dia, mesmo sem fome. Pensei na vez em que me escondi no quarto para ela ter um jantar a 2. Só hoje, mãe, o Marcelo é meio reservado. Pensei nos cafés frios que tomei, sozinha, enquanto ouvia as gargalhadas vindo da sala. E pensei em mim. No quanto eu me doei. No quanto eu esqueci de ser mulher, de ser gente, de ser Amélia. A cuidadora entrou no quarto com um copinho de água e um comprimido. É a medicação da tarde, ela disse, sorrindo. Não tomo nada disso, respondi gentil. Ela consultou a ficha. Tá aqui na anotação, ansiolítico, prescrição da sua filha, é só para dormir melhor. Recusei. Ela insistiu. Só uma vez, para hoje passar mais leve, Dona Amélia. Peguei o copo. Não tomei. Esperei ela sair e joguei no banheiro. Deitei. Não dormi. Fiquei ouvindo o tic-tac do relógio da parede, o ronco da senhora do lado, os passos no corredor e, dentro da minha cabeça, o som da voz da Marina. Você vai amar. É só por uns dias. Mas o que doía não era o abandono. Era a naturalidade com que ela fez isso. Como quem leva o cachorro para um hotelzinho antes de viajar. Como quem guarda um objeto que não combina mais com a casa nova. E ali, no escuro daquele quarto, eu me dei conta de uma coisa. Ela não me via mais como mãe.
Ela me via como incômodo. E o pior, talvez eu tenha ajudado a construir isso tudo. Na manhã seguinte, acordei com a luz invadindo o quarto através da cortina mal fechada. Dona Lourdes já estava sentada na cama, penteando o que restava do cabelo com uma escova sem cabo. Ela me deu um bom dia arrastado, de quem está mais acostumada a conversar com fantasmas do que com gente viva. Respondi com um sorriso fraco e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto. O espelho era pequeno, embaçado, e mesmo assim, eu me vi com uma clareza que não tinha há muito tempo. Pele flácida, olhos fundos, cabelos desarrumados. Mas não era só isso. Era o jeito que eu me olhava. Como quem pede desculpas por ocupar espaço. Como quem passou tanto tempo se moldando aos outros que já não sabe mais qual é o próprio formato. Voltei para o quarto e vesti a blusa azul que minha filha sempre dizia que era simples demais para sair com ela. Passei um batom cor-de-rosa que achava bonito, mas ela dizia ser antigo. E desci para o café da manhã com a cabeça erguida, mesmo sentindo o chão desabar por dentro. No refeitório, o cheiro de pão amanhecido me deu enjoo. As outras senhoras comiam em silêncio. Algumas tinham babás particulares, outras, enfermeiras. Havia um clima de esquecimento coletivo ali. Como se todas tivessem sido encaixadas num lugar entre o adeus e o nunca mais. Peguei uma xícara de café. Sentei perto da janela. Na mesa ao lado, uma senhora mostrava fotos da família no celular. Um neto na formatura, uma filha no cruzeiro. Ela falava com orgulho. E de repente se virou para mim. E seus filhos, minha querida? Estão por aqui também? Eu sorri, mas senti a garganta fechar. Estão ocupados, respondi, tentando parecer serena. Ela assentiu, como quem entende tudo. E naquele momento, pela primeira vez, percebi que aquela palavra, ocupados, era o disfarce preferido de quem esquece com classe. Na hora do banho, a cuidadora me ofereceu ajuda para tirar a roupa. Recusei. Ela insistiu. Disse que era protocolo. Eu me despi, envergonhada. Me senti pequena. Não pela nudez, mas pela infantilização. Era como se eu tivesse voltado a ser criança. Mas não uma criança amada. Uma criança obediente, submissa, passiva. Enquanto a água morna escorria pelos meus ombros, pensei, quantas vezes eu me sujeitei por amor? Lembrei de quando Marina era pequena e queria um tênis caro. Trabalhei dobrado, vendi bijuterias na rua, comi arroz com ovo por 2 semanas só para ela ter aquele par novo no aniversário. Lembrei de quando ela engravidou do primeiro filho e o marido dela sumiu por 3 dias. Eu fui quem segurou tudo. Fralda, choro, médico, comida. Eu. Mas na hora de escolher com quem viajar, ela escolheu a sogra nova, a mulher fina, de fala doce e pele esticada. Eu era a mulher de chinelo velho e roupa lavada à mão. No fim da tarde, sentei na área externa do asilo. As plantas estavam bem cuidadas. Os passarinhos vinham beber água nas bacias deixadas no chão. E eu só queria desaparecer. Não sumir. Desaparecer daquele papel, da obrigação de entender sempre, de perdoar sempre, de aceitar sempre. Queria, por um segundo, que alguém olhasse para mim com urgência, com respeito, com necessidade. Mas ali ninguém precisava de mim. E minha filha, essa não precisava há muito tempo. Enquanto olhava o céu mudando de cor, lembrei de uma conversa que ouvi meses antes, sem querer. Estava lavando a louça e Marina estava no telefone com o Marcelo no quarto. A porta estava semi-aberta. Ela ria, falava baixo, mas eu ouvi quando ele perguntou: "Sua mãe ainda mora aí?" E ela respondeu: "Ainda. Mas é provisório. Ela já está bem velha. Tá na hora de ir para um lugar mais adequado." Lugar mais adequado. Aquelas palavras tinham me rasgado por dentro. Na época, fingi que não ouvi. Segui cozinhando como se nada tivesse acontecido. Mas agora, aquelas palavras ecoavam dentro de mim como sentença. Porque o lugar adequado dela para mim era o canto, o silêncio, a exclusão confortável. Naquela noite, no asilo, recebi uma mensagem da Marina. Um simples: "Tudo bem por aí, mãe?" Respondi. "Tudo tranquilo." Ela respondeu com um emoji de coração. E foi isso, nada mais. Enquanto eu sentia minha identidade derretendo dentro de um ambiente neutro, minha filha sorria em fotos com outra mulher,
dizendo que estava vivendo o melhor momento da vida. Aquilo não era só abandono, era apagamento. E eu percebi ali, de forma crua e brutal. Eu deixei isso acontecer. Fui tão ocupada tentando facilitar a vida dela que esqueci da minha. Fui me encolhendo, me calando, me anulando, até caber num canto de asilo com cheiro de eucalipto e vozes que não me chamavam pelo nome. Mas o que ninguém sabia é que dentro de mim alguma coisa estava despertando. Não era rancor, era lucidez. E quando uma mulher chega nesse ponto, nada mais a impede, nem a idade, nem o medo, nem a filha ingrata. No domingo de manhã, vesti minha melhor blusa, a mesma que usei no aniversário do neto mais novo, aquele que minha filha esqueceu de me chamar. Coloquei um lenço no pescoço, passei batom. A senhora do quarto ao lado me elogiou. Vai sair, minha flor? Eu sorri. Vou me encontrar. Ela não entendeu, mas não importava. Desci até a recepção do asilo com passos firmes. Pedi licença, disse que precisava usar o computador de novo. A moça do atendimento sorriu como sempre, sem imaginar o que viria a seguir. Sentei. Acessei minha conta bancária. Tudo estava ali, claro como o dia. O cartão adicional da Marina bloqueado desde sexta. O saldo intacto. O imóvel em meu nome. E-mails da imobiliária. Confirmações. Documentações prontas. Na pasta azul da minha bolsa, eu tinha cópias de tudo. Só faltava uma coisa: ir embora. Voltei ao quarto, peguei minha mala. Não tinha muito, eu nunca tive. 3 mudas de roupa, uma escova, documentos, um sabonete que eu mesma comprei. E minha dignidade, agora reorganizada em silêncio. Escrevi um bilhete para a cuidadora. Obrigada por tudo, fui bem tratada. Mas esse não é o meu lugar. Assinado, Amélia. Deixei sobre a cama, peguei a mala, atravessei o corredor sem olhar para trás. Na portaria, a funcionária tentou impedir. A senhora não pode sair sem autorização da família. Eu sou minha família, respondi. E saí. Liguei para a Rosana, que mais uma vez me acolheu sem perguntas. Ela veio me buscar com o mesmo Fusca verde de 20 anos atrás. Rimos disso no caminho. Você sempre disse que esse carro ia me deixar na mão, ela disse. Mas hoje, ele me salvou. Na casa dela, me sentei no sofá florido da sala. Tomei um café forte, como gostava. E então, liguei para a imobiliária. Aqui é Amélia de Souza. Quero confirmar o agendamento com o corretor. Hoje mesmo. Temos uma visita às 15 horas para o imóvel. Confirma? Confirmo. Rosana me olhava surpresa. Você vai mesmo vender? Já vendi por dentro. Só falta oficializar no papel. Ela assentiu. Não disse nada. Mas o olhar dela dizia tudo. Era admiração misturada com espanto. Como se tivesse reencontrado alguém que ela julgava perdido. Às 3 em ponto, estávamos no endereço da Marina. Minha antiga casa. O lugar onde eu criava raízes e ela construía muros. Esperei no carro. O corretor entrou sozinho com os interessados. Rosana ficou ao meu lado, segurando minha mão. Você tá tremendo. Tô viva. Na volta, fui direto à rodoviária. Comprei a passagem para Balneário Camboriú. Assento na janela. Poltrona 23. Ônibus noturno. Rosana me levou até o embarque. Você tem certeza disso, Amélia? Pela primeira vez. Nos abraçamos. E então, parti. O ônibus seguia por estradas escuras. Eu olhava pela janela. Via meu reflexo no vidro. E não reconhecia mais a mulher que era até poucos dias atrás. Porque aquela mulher teria ficado. Teria esperado a Marina voltar. Teria feito um bolo como sempre. Teria engolido o orgulho junto com o café. Mas eu estava indo embora. Não como fuga, como libertação. Cheguei em Balneário Camboriú, ainda era cedo. A cidade ainda despertava. O sol começava a aquecer a calçada molhada da noite anterior. Pássaros cantavam. O mar sussurrava lá ao fundo. Entrei numa padaria e pedi um café. A atendente, jovem, me tratou como igual. Perguntou meu nome. Me chamou de Senhora Amélia, com doçura. Senti os olhos encherem d'água. Tá tudo bem? Ela perguntou. Agora tá. Ali mesmo reservei uma pousada simples pelo telefone. Um quarto com varanda. Cama limpa, café incluso. Caminhei até lá. A recepcionista se chamava Bianca. Jovem, sorridente, nada a ver com minha filha.
e ainda assim me olhava com mais carinho do que Marina nos últimos anos. Vai ficar por muitos dias, Dona Amélia? Vou ficar até me reconhecer. Ela riu, sem entender muito, mas me deu a chave e apontou para o segundo andar. Subi com a mala leve, mas o coração pesado de decisões. O quarto era simples, mas era meu. Pela primeira vez em muito tempo, aquele espaço me abraçava. Tomei um banho longo. Abri a janela. Olhei o mar ao longe e me sentei na varanda com uma folha de papel. Escrevi: coisas que eu nunca mais vou aceitar. Primeiro item: ser tratada como peso. Segundo: precisar implorar para existir. Terceiro: me desculpar por viver. Dobrei o papel, guardei no criado mudo e deitei. Naquela noite, dormi como não dormia há décadas. O som do mar embalava meus pensamentos. E os sonhos. Não tinham ninguém além de mim. Na manhã seguinte, caminhei até a orla. Sozinha, sem destino. Apenas meus pés, meu corpo, minha história. Comprei uma água de coco. Sentei num banco. Observei o vai e vem das pessoas. E sorri. Porque eu sabia. Algo estava mudando. E o mundo ainda não fazia ideia do que eu estava prestes a fazer. No terceiro dia em Balneário Camboriú, comprei um caderno. Capa dura, folhas amareladas, espiral lateral. Escolhi uma caneta azul, daquelas que deslizam macio. Me sentei na varanda da pousada e escrevi na primeira página: coisas que quero manter. Primeiro item: caminhar sozinha sem medo. Segundo, tomar café ouvindo apenas meu silêncio. Terceiro, parar de explicar tudo. Quarto, não aceitar mais migalhas emocionais. Quinto, lembrar quem eu sou antes de ser só mãe. Dobrei a página, fechei o caderno. E naquele gesto simples, entendi que minha vida até ali tinha sido escrita a lápis. Apagada, corrigida, rascunhada pelos outros. Agora seria a tinta. Na recepção da pousada, perguntei a Bianca se havia alguma biblioteca comunitária por perto. Ela sorriu, animada. Tem sim. Fica num bairro aqui perto, bem charmosa. Eles aceitam voluntários, inclusive. Voluntários. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Anotei o endereço. Peguei um ônibus de linha. Sentei na janela. Observei a cidade sem pressa. Os prédios altos, as senhoras caminhando de tênis e chapéu, as vitrines cheias de coisas que nunca me pertenceram e mesmo assim não me faziam falta. A biblioteca era pequena, com fachada de madeira clara e um jardim cheio de lavandas. Um cheiro doce e familiar pairava no ar. Fui recebida por uma mulher chamada Cecília, uns 50 e poucos anos, cabelos cacheados, olhar firme e sorriso sereno. Posso ajudar em algo? Perguntei. Ela me olhou com atenção, como quem mede não a força, mas a vontade. Sempre precisamos de mãos e histórias. A senhora escreve? Escrevia, um dia. Acho que tô tentando lembrar como. Ela sorriu. Então venha. Aqui, ninguém precisa ser perfeita. Só precisa estar. Me deu um crachá simples de papel. Voluntária, Amélia. Comecei ajudando com a organização dos livros. Depois, passei a escrever bilhetes de agradecimento para os doadores. Pequenos recados manuscritos, com frases de afeto. Uma tarde, Cecília me chamou de lado. Tem um grupo de leitura que atende idosos que não enxergam bem. A senhora gostaria de ler em voz alta? Assenti sem pensar. Naquela semana, li Dom Casmurro para um senhor chamado Eduardo. Ele sorria a cada entonação minha. Ao final, me disse: sua voz lembra a da minha esposa, antes dela adoecer. Aquilo me emocionou mais do que qualquer prêmio. Voltei para a pousada com os olhos marejados. Era como se cada gesto ali fosse costurando um pedaço meu. Na manhã seguinte, saí para caminhar. Passei por um salão modesto de portas abertas. Na fachada, uma placa. Corte Plais, escova, 30. Entrei sem pensar. A cabeleireira se chamava Carla. Tinha mãos leves e olhos curiosos. O que vamos fazer hoje? Cortar. Só isso. Ela entendeu. Cortou devagar, com cuidado. Conversou pouco. Me olhou nos olhos quando terminou. Pronta? Me mostrou o espelho. E ali estava ela, Amélia, sem disfarces, sem moldes, sem rótulos. Saí do salão sentindo o vento bater no pescoço nu.
Uma sensação de liberdade me percorreu inteira. De volta à pousada, abri meu celular pela primeira vez em dias. Mais de 50 mensagens, todas da Marina. Algumas implorando, outras cobrando. A última dizia: "Onde você tá? O banco bloqueou tudo. A casa tá à venda? Mãe, o que você fez?" Fechei o celular, respirei fundo. Ela ainda não entendeu. Achava que eu estava sumida por birra, por drama. Achava que uma ligação resolveria tudo. Mas aquilo não era uma fuga. Era uma reconstrução. Naquela noite, sentei na varanda com um chá quente nas mãos. O céu estava limpo. O som do mar chegava distante, como um sussurro que só eu entendia. Peguei o caderno. Escrevi: "Eu não me despedi da minha filha. Me despedi da mulher que eu virei para caber na vida dela." E fechei. No dia seguinte, Bianca me chamou na recepção. "Dona Amélia, tem uma ligação do banco. Eles pediram para avisar quando os documentos estivessem prontos." Atendi com calma. "Sim, pode prosseguir com tudo. Urgência máxima." A voz do gerente confirmou os passos finais da venda. Desliguei. E por um momento fechei os olhos. Aquela era a minha virada. Não por dinheiro, mas por autonomia. Eu estava comprando de volta o direito de existir do meu jeito. No fim da tarde, voltei à biblioteca. Entreguei os bilhetes que havia escrito. Recebi um abraço da Cecília. Ela não perguntou nada, só disse: "Tem algo diferente na senhora hoje." Assenti. "Tem menos bagagem." Ela sorriu e me deixou em paz. Voltei para a pousada caminhando devagar. Passei em frente a uma loja de artesanato. Entrei. Comprei um colar simples, de pedra azul. Não porque eu precisava, mas porque eu queria. Era a primeira vez em muito tempo que eu me dava algo bonito. Só por mim. De noite, jantei num restaurante pequeno. Pedi um prato que nunca tinha coragem de pedir: camarão ao molho branco. Sozinha, com a toalha quadriculada e o garçom que me chamou de senhora elegante. E ali, naquele canto de mundo, eu entendi uma coisa simples. A gente não nasce para ser sombra, nem para ser silêncio. A gente nasce para existir por inteiro. E eu estava começando a voltar. Acordei antes do sol nascer. O quarto estava silencioso, mas o peito gritava. Sentei na beira da cama, com os pés no chão frio, a respiração ainda pesada do sono. Peguei o celular, desligado havia 3 dias, e encarei a tela preta por alguns segundos. Respirei fundo e liguei. As notificações explodiram. 47 mensagens de Marina, 12 áudios, 3 chamadas perdidas do Marcelo, uma ligação da imobiliária, outra do banco, todas com o mesmo tom desesperado. "Me responde, mãe. O que você está fazendo? Isso não é justo. Você sumiu. Me liga agora." Abri o último áudio da Marina. A voz dela estava trêmula, apressada, nervosa. "Mãe, por favor, eu tô desesperada. O banco bloqueou tudo. Tentei usar o cartão no restaurante e passei vergonha, mãe. Você tá viva?" Me responde. "Me diz onde você tá. Eu não aguento esse silêncio. Me diz se ainda me ama. Por favor." Parei. Olhei para o mar pela varanda. O céu ainda estava tingido de cinza e lilás. Algumas gaivotas riscavam o ar com seus gritos ásperos. A cidade começava a acordar. E eu já estava desperta há dias. Desci. Caminhei até a orla. Cada passo era firme, leve, decidido. Comprei um café num quiosque. O senhor que servia sorriu para mim com a naturalidade de quem me via todos os dias. "Vai querer açúcar ou adoçante, dona Amélia?" A forma como ele disse meu nome me tocou. Eu existia ali, sem precisar pedir, sem precisar explicar. Me sentei num banco de pedra e fiquei observando as ondas. Pensei na Marina criança, correndo pelo quintal. Pensei no primeiro "mamãe" que ela disse, nos bilhetinhos que deixava pela casa. "Te amo, mãe. Você é a melhor." Onde foi que tudo mudou? Talvez tenha sido quando ela cresceu e começou a me ver como base, não como pessoa. Quando cada favor que eu fazia se transformava em obrigação. Quando cada não que eu engolia virava mais um sim automático. Eu tinha me tornado invisível. Mas não por acidente. Foi escolha. Não dela. Minha. A cada renúncia, a cada aceitação, a cada silêncio, eu fui me apagando. Mas agora,
Isso tinha acabado. Voltei à pousada e liguei para o banco. Aqui é Amélia de Souza. Gostaria de confirmar o andamento da venda. A voz do gerente veio segura. Sim, dona Amélia, a proposta foi aceita. Documentação encaminhada. A senhora receberá a transferência em até 48 horas. Agradeci. Desliguei. Abri a gaveta do criado mudo e peguei o envelope com todos os papéis. Matrícula, contrato, extratos, procurações. Ali, naquela pasta de papel craft, estava meu novo começo. Não era sobre o dinheiro. Era sobre o poder de escolha. Era sobre não mais depender do espaço que alguém me dava. Era sobre ocupar o espaço que eu merecia. À tarde, fui até uma papelaria. Comprei um envelope bonito, cor marfim. Escrevi uma carta à mão. Marina, recebi todas as suas mensagens. Ouvi todos os seus áudios. Sei que você está com raiva, assustada, confusa. Mas antes de me cobrar, pare e pense em quantas vezes eu fui deixada no escuro. Quantas vezes esperei uma resposta sua, uma explicação, um gesto de afeto. Você acha que eu sumi? Não. Eu apenas parei de aparecer nos lugares onde fui tratada como peso. A casa foi vendida. O dinheiro será usado por mim, exclusivamente para a minha vida. Meus planos, meu conforto. Não por vingança, por sobrevivência. Porque eu descobri que há um limite entre amar e se anular. E o meu limite chegou. Te desejo paz, mas a minha eu encontrei em outro lugar. Dobrei a carta. Coloquei no envelope. Enderecei. Entreguei na recepção da pousada com instruções para envio no dia seguinte. Voltei para o quarto, tomei banho. Vesti meu vestido branco, aquele que nunca usava porque Marina dizia que me deixava apagadinha. Mas agora eu sabia. O que me apagava não era a roupa, era ela. Saí para jantar, sozinha. O mesmo restaurante simples, com toalhas de tecido, luz baixa e música instrumental. O garçom me reconheceu. A senhora quer a mesma coisa? Hoje vou mudar. Quero um vinho branco. E o risoto de cogumelos. Ele sorriu. Boa escolha. Enquanto esperava o prato, senti o celular vibrar. Era Marina. Não atendi. Mais uma vez. Porque pela primeira vez, eu não queria ouvir desculpas. Queria me ouvir. Queria escutar o silêncio dentro de mim, sem pressa. A comida chegou. Estava perfeita. Comi devagar, saboreando cada garfada como se fosse uma celebração. E era. Celebração da minha volta. Da mulher que eu fui um dia, que adormecera. E agora, despertava com apetite. Ao sair do restaurante, olhei o mar. O vento soprou leve no meu rosto. Fechei os olhos e entendi. Eu não precisava de mais nada. Porque finalmente eu tinha tudo. A mim mesma. Desci as escadas da pousada naquela tarde com uma calma que me surpreendeu. O céu estava limpo, com um azul profundo cortado por uma linha fina de nuvens altas. A cidade parecia respeitar meu silêncio. Quando cheguei ao portão, vi uma figura parada perto do carro. Marina, tímida, exausta, com os olhos inchados e o rosto pálido como se tivesse chovido dentro dela. Meu corpo parou. Minhas mãos relaxaram automaticamente. O vento balançou meu cabelo solto. Ela nem tentou sorrir. Mãe, disse baixinho. Eu a olhei, em silêncio. Aquilo valia mais que qualquer pergunta. Ela engoliu. Respirou fundo. Eu vim te encontrar. Continuei parada. Observei a roupa dela simples demais para quem sempre foi chefinha de projetos. Ela tossiu e continuou. Eu não vim brigar. Não queria te encontrar assim. Só entender. Marquei o olhar. Esperei. Ela se aproximou. Sentou num banco da praça que eu costumava frequentar. Ficou olhando para o chão. Por que você me deixou com essas cartas, com essa venda da casa, sem ligar? A voz saiu fraca, mas segurou todas as perguntas do mundo. Eu respirei. Porque você me deixou primeiro. Respondi, firme, mas sem raiva. Ela olhou, e as lágrimas vieram. Não aquelas que escorrem rápido, mas as que farejam culpa, vergonha e surpresa. Eu não pensei. Ela começou, mas parou. Olhei para o mar ao longe, e depois de volta para ela. Chega de desculpas, Marina. Não porque não entendo, mas porque entendi demais. Ela ergueu o rosto, olhando minhas mãos que sempre estiveram estendidas por ela.
Eu queria que você fosse obrigada a sentir o que foi acordar sem mãe. Falei, calma. Ela balançou a cabeça. Fez menção de se levantar. Por favor, não vá, implorou. Aquilo parecia um pedido de ajuda. E eu olhei para ela. Viu aquela mulher? Aquela que ria fácil, que gostava de vinho fino com a sogra, que desprezava minhas roupas? A mulher que dizia sentir falta de mim, mas nunca pedir a passagem na minha vida? Se quer conversar, fiz uma pausa. Que seja diferente. Sem pressa. Sem culpa. Só com respeito. Ela assentiu. Engoliu as lágrimas. Eu esperei. O tempo passou. O sol começou a descer. As ondas pareciam sussurrar entre as rodas de areia. E ali, naquele silêncio compartilhado, entendi. Ela sentiu a ausência. Mas ainda não entendeu o valor. Levantei e disse: a gente pode ensaiar uma presença. Do seu jeito. Do meu jeito. Mas comigo no meio. Ela acenou. Meio sorriso. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela, os olhos ainda marejados. Pode. Por que não respondeu minhas mensagens? Fechei os olhos. Por que vive perguntar? Me liga. Me manda áudio. Mas nunca escuta. Ela engoliu. Sinto muito. Pode sentir. Respondi. Mas sentir não muda nada. Só muda quando se entende. A brisa bateu suave no meu rosto. A cidade entrava na noite. Ela se levantou. Então, você vai voltar comigo? Perguntou, voz trêmula. Fitei o horizonte. Eu não moro mais na casa. Falei firme. E nem nesse lugar que você criou para mim. Ela ficou imóvel, absorvendo. Você vendeu tudo? Sim, era meu. Agora é minha liberdade. Mas posso te visitar? Olhei para ela, desarmada e vulnerável. A filha que me deixou num asilo parecia uma versão menor agora. Se vier como filha, respondi sincera. Não como devedora, não como obrigação. Ela engoliu. Eu entendo. Ficamos ali mais um tempo. O sol desapareceu. O céu escureceu. E, de repente, a cidade inteira soprou calma. Ela voltou para o carro. Não disse mais nada. Eu voltei para a pousada. No caminho, pensei no que acabou de acontecer. Não foi um perdão instantâneo. Não foi reconciliação de gala. Foi uma renúncia silenciosa de quem eu escolhi ser. Cheguei no quarto. A varanda iluminada pelo luar. O mar ainda passava mais alto do que a noite queria. A brisa entrava leve. Peguei o envelope com a carta não enviada. Rasguei. Deixei o papel voar pela janela. Porque já escrevi aquilo tudo. Não precisava mais guardar. O que precisava era viver. No dia seguinte, acordei com uma calmaria diferente. Uma paz que não conhecia sem saudade ou arrependimento. Desci para o café. A recepcionista da pousada abriu a porta com um sorriso gentil. Bom dia, dona Amélia. Como está? Mais inteira, respondi. Ela sorriu sem entender tudo. Apenas disse, bom dia. Voltei para a varanda com o café na mão. O sol já iluminava parte da praia. Escrevi no caderno novamente. Ela apareceu. Eu escutei. Mas agora estou de pé. Dobrei. Guardei. Naquele dia fui à praia. Andei descalça na areia. Sentei no meio do calçadão vazio. Observei as famílias, os turistas, as senhoras com chapéu, as crianças correndo. E pensei, chega uma hora em que a gente não precisa mais caber. Que não se precisa ser funcionária da vida dos outros para sobreviver. Que ser mãe não significa abrir mão de existir. Que amar não pode ser equivalente a desaparecer. E naquela calmaria funda entendi. Minha vitória não foi ter escapado. Foi ter aprendido a existir. Sozinha. Plena. Inteira. Eu achava que amor de mãe era sinônimo de sacrifício eterno. Que bastava doar tudo, calar, sorrir, e que isso seria suficiente. Durante décadas, acreditei que meu papel era me apagar para que ela brilhasse. Mas hoje, entendi que amar também é colocar limites. Percebi que abdicar de quem sou nunca trouxe reconhecimento. Trouxe invisibilidade. E ser invisível é a pior forma de abandono. Você está lá, mas ninguém te vê. Aprendi que respeito não se impõe, se exige. Quando assinei os papéis da casa que ajudei a erguer e coloquei meu nome acima da fachada, soube que finalmente tinha colocação. Não tinha mais dívida emocional. Tinha dignidade resgatada.
Descobri que o silêncio pode ser a forma mais alta de dizer basta. Que quando a ausência dói mais que qualquer lágrima, é porque você foi tolerada por tanto tempo que virou ausência natural. E a ausência pode ensinar mais que 1000 palavras. Entendi que coragem não é gritar, é escolher seu próprio caminho, é fechar a porta sem ressentimento, é dizer, vai doer? Sim. Vai parecer egoísmo? Talvez. Mas era necessário. Eu tinha noites em claro, pensando que deixava de ser mãe se parasse de servir. Mas aprendi que ser mãe de verdade não anula quem você é. Que há diferença entre te amar e se apagar para te amar. Hoje vejo que ser mãe não dá direito à abdicação da própria vida. E que amor não se paga com silêncio. Se paga com respeito e, acima de tudo, com liberdade. Percebi que existo por inteiro, nem como cargo emocional, nem como papel de esposa ou cuidadora. Existir não é serviço, é escolha. É se manter inteira mesmo quando te dizem que não cabe. Vejo que a dignidade não se ajuiza no amor, se sustenta, se conserva e não se empresta. Então, aqui está o que restou. Um apartamento novo de vista para o mar, alugado anteontem, mas já me pertence no coração. Um caderno que virou mapa de pequenos desejos, caminhar com os pés descalços, escrever cartas para mim, tomar café sozinha, rir em voz alta dormindo. Uma coleção de bilhetes voluntários na biblioteca, onde escrevi palavras para pessoas que, como eu, já perderam voz. E talvez agora voltem a ler e sentir. E mais, a paz. Aquela que não precisa ser partilhada, que não exige likes, mensagens, visitas. É uma serenidade simples, que vem da clareza. Agora eu escolho. Essa paz me despertou para a verdade, que algumas velhas relações não precisam ser esquecidas, mas precisam ser reposicionadas. Como quem arruma um móvel na sala, não destrói, apenas reorganiza. Hoje sei que vale mais ser poucas vezes compreendida do que muitas vezes usada, que vale mais existir com respeito. E lembrar que se alguém te quer de volta, seja porque te valoriza, não porque te utiliza. E por fim, descobri que derrota não é sair de cena. Derrota é continuar no palco errado. E que liberdade pode ser silenciosa, sem holofotes, sem plateia. Eu não venci por vingança. Venci por responsabilidade comigo mesma, por resgatar o valor que não era meu para dar. E encontrei na minha ausência a voz que nunca me ouviram dar. Olho agora para a suíte com varanda. Vejo o mar ao longe, ouço o vento e o silêncio limpando anos de sobra. E penso, essa mulher que sou agora, ela existe por inteiro, e isso basta. A venda da casa foi concluída 2 dias depois. O valor caiu na minha conta. A primeira reação foi alívio, não por dinheiro, mas por sentir que finalmente aquela história havia mudado. Guardei tudo na pasta que chamei de Novos Planos e coloquei essa pasta no armário da pousada, ao lado da porta que eu mesma fechava por dentro. A imobiliária entrou em contato mais tarde. Mandaram flores de cortesia, rosas brancas e amarelas. Não respondi. Era um gesto do outro lado da negociação. Bonito, mas distante. Preferi escrever meus próprios gestos agora. Recebi uma mensagem da Marina naquele mesmo dia. Entendi. Mesmo que eu não concorde, aceito. Quando quiser, me visita. Li. Congelei. Pensei no tanto de silêncio que a antecedia. Pensei na minha voz que virou apenas um recado. Não respondi imediatamente. Deixei o celular quieto. Depois, digitei. Quando vier, venha como filha, não como empréstimo emocional. Enviei. Dormi com aquela frase batendo no peito. Mudei de endereço. Agora moro num apartamento de frente para o mar. Piso de madeira clara, cortinas leves, uma estante com os poucos livros que levo pela vida. Uma colcha azul combinando com a vista. Meu nome na campainha. Sem Mandy. Apenas eu. Decorei o espaço aos poucos, com flores artificiais nos potes, com um porta-retrato vazio esperando um dia ter foto minha. Uma chave sobre o gabinete. Um relógio antigo pendurado, sem tic-tac, só ponteiros. Algo meu, que não lembrava ninguém além de mim. Continuei de voluntária na biblioteca. Cada bilhete que escrevo é um lembrete de que minha voz voltou,
Crianças vieram atrás de mim pedindo dicas de leitura. Idosos me recebem com abraços quando abro a porta. Uma senhora quis até que eu lesse num evento local. E eu li, com voz firme e olhos confiantes. No mercado, a moça do caixa sempre elogia minha bolsa florida. No quiosque da praia, eu já tenho desconto no coco e ganho água gelada sorrateira. Coisas simples, coisas que ninguém dava para alguém como eu. Agora, dão para mim de bom grado. Recebi flores da amiga Rosana no aniversário, um cartão simples escrito: "Você me mostrou que nunca é tarde para se encontrar." Guardei o cartão com meus documentos. Ficou ali, junto com as chaves da casa nova. A Marina ligou alguns meses depois. Pediu para conversar. Marquei, com cautela, sem pressa. Só disse: "Pode vir." Quando ela chegou, vestia jeans, sem maquiagem, o cabelo já mais curto. Veio com o rosto cansado, mas os olhos mudos, naquela mudança silenciosa que às vezes é amadurecer. Sentamos na varanda. O mar lá embaixo batia calmo, e pela primeira vez ninguém exigiu que permanecêssemos em um espaço criado por dó ou obrigação. Ela disse: "Mãe, eu tentei chamar, mas não sabia como reconstruir. E ver você assim, longe, foi mais difícil do que eu pensei." Eu respirei. Tinha vontade de dizer tantas coisas, mas escolhi dizer com calma: "Você não me perdeu. Me perdeu quem me tratou como plano B." Ela baixou o olhar. Pediu desculpas. Sem choro, sem lamúria. Só uma verdade. Ela errou. E eu disse: "Música não se improvisa. Relações também não. Ou se aprende a ouvir ou se escolhe se afastar." Ela assentiu, como se fosse pela primeira vez que entendia sem precisar perguntar. Quando foi se despedir, abraçou. Um abraço curto, sem palavras. Eu segurei e disse: "Eu não te rejeito, mas construí uma nova linha de existência, onde não sou escada para ninguém me subir." Ela soltou e ficou ali, quieta, talvez aprendendo que presença tem valor, que valor exige cuidados, que mãe também é gente. Nos meses que seguiram, recebi um convite da prefeitura. "Quer contar sua história num evento sobre envelhecimento saudável?" Pensei, respirei, aceitei, subi no palco, olhei para a plateia. Vi olhos que eram espelho da minha fase, mulheres que se anularam, filhos que não viram células vitais trocarem por abandono. Falei pouco, falei forte. Aplausos vieram depois, não procurados, merecidos. Quando voltei, encontrei uma cartinha anônima na caixa de correio. "Obrigada por existir." Assumi que veio de alguma leitora. Sorri. Coloquei junto ao recado da Cecília, da biblioteca. Colecionei frases como quem organiza memórias. Hoje, quando olho no espelho pela manhã, vejo alguém que antes não tinha permissão para existir. Vejo corpo, voz e escolha. E penso: a vida que construi agora tem outro ritmo. Tem respeito, tem minha dignidade de volta. Não espero visitas, não dependo de troféus emocionais. Tenho meus cafés sozinha, meus passeios despretensiosos. Os dias chuvosos vêm me visitar, com livros novos, filmes antigos, silêncio. Às vezes, a gente descobre que crescer não é aceitar tudo. É retribuir a si mesma a gentileza que nunca recebeu. E eu recebi finalmente. Reconhecimento do mundo que me acolheu de novo, da mulher que me tornei através da escolha. Pela primeira vez, escolhi minha paz. Por muito tempo, eu acreditei que cuidar era minha missão, que bastava amar e tudo se ajeitaria, que no fim, o amor justificava até o abandono disfarçado de costume. Mas hoje, eu vejo com clareza. Amar não é desaparecer, não é aceitar tudo em nome de laços. Não é ser a última a sentar à mesa, a primeira a se calar. Se você chegou até aqui, talvez também tenha amado tanto que esqueceu de si mesma. Talvez também tenha sentido que sua presença só era notada quando faltava. Talvez, como eu, tenha achado que sumir era a única forma de alguém sentir sua falta. Mas eu te digo, com a voz que recuperei, você não precisa sumir para ser amada. Não precisa se calar para ser respeitada. Não precisa aceitar migalhas de quem só te quer por conveniência. Toda mulher tem um limite. Um dia, o corpo cansa, a alma cobra, a voz volta. E quando ela volta,
Ela não pede licença, ela transforma, ela se escolhe, ela parte, se for preciso. Se essa história mexeu com algo aí dentro, com sua raiva, sua ternura, sua memória, escreve aqui nos comentários. Eu também aprendi a dizer basta. Talvez você ainda esteja no asilo emocional onde te colocaram. Talvez esteja ensaiando sua saída. Ou talvez, como eu, já tenha se visto em frente ao mar, respirando fundo, entendendo que nunca é tarde. Comenta, compartilha, deixa sua voz ecoar aqui embaixo, mesmo que só com uma frase. Porque cada mulher que escreve sua dor impede outra de acreditar que merece calar. Se essa história te tocou, envia para alguém que também precisa se lembrar. Você não está sozinha. E sua história não terminou. Ela só está esperando você voltar para o papel principal.